Diante desse cenário, a primeira pessoa que ela tem que, de alguma maneira, expandir essas capacidades é o líder. Não tem muito jeito, a gente sabe pelos modelos andragógicos o quanto a influência do líder é importante para uma equipe. Então ele vai ter que sair daquele conjunto de capacidades atuais que ele tem e ele vai ter que expandir. Ele cada vez mais está sendo chamado para desafios maiores e mais complexos. Ele vai ter que ampliar o potencial dele, ele vai ter que desenvolver habilidades que até então ele não tinha e ele vai ter que ampliar competências. Estou falando da equipe como um todo, mas estou falando do líder principalmente. Aquele momento da bala de prata, você não tem muito recurso, você tem que investir em uma pessoa, em quem você investe? Nas lideranças. E aí entenda que se você tem um líder de projeto, ele é líder também. Estou falando menos de cargo e mais de papel e responsabilidade. Então vamos ver um pouco como é que as pessoas se desenvolvem na linha do tempo. Bom, em primeiro lugar, você para se desenvolver precisa de tempo. As pessoas acham que não é assim. É claro que você consegue acelerar a tal da curva de aprendizagem. Mas é meio como aquela história da mulher grávida. Uma mulher grávida vai levar 9 meses para ter um filho em condição normal, temperatura e pressão. Se eu botar 10 mulheres grávidas, elas levarão cada uma os mesmos 9 meses. Se eu botar 10, uma não vai entregar em 5 meses. Não é assim que as coisas funcionam. Você consegue acelerar a curva de aprendizagem, mas isso tem um limite. Que limite é esse? Primeira coisa. Você tem que aprender a fazer bem feito o que é o básico, o essencial da função. Sabe aquela coisa do vamos pro arroz e feijão bem feitinho? É isso daí que a gente tem que aprender. Qualquer um pode pensar com muita rapidez aqui, no primeiro dia que chegou numa organização. Você não sabia nem aonde era o banheiro, você não sabia qual era o lugar que você podia almoçar, se dentro, se fora da empresa. Você não sabe de absolutamente nada. Enquanto você não domina o ambiente, o que é básico, com quem que você fala, você não consegue atingir o passo 2, que é começar a expandir a sua capacitação. Primeiro você tem que mandar bem, para depois você começar a expandir, ficar mais soltinho. Somente quando você já está com a sua capacitação expandida é que você se torna capaz de fazer a tal da entrega diferenciada. Então vamos ver como é que isso se dá no dia a dia. Como é que a gente aprende a fazer uma coisa que a gente não sabe fazer? A pausa é proposital, para você pensar aí do outro lado. Aí as pessoas falam assim para mim, eu leio, eu me informo, eu assisto aula que nem eu estou assistindo. Muito bem, você aprendeu a teoria, você não aprendeu a fazer algo que você sabe. Eu vou lá, eu leio tudo sobre natação. Eu sei que para nadar crawl eu tenho que dar uma braçada, a cada 2 braçadas eu boto a minha cabeça do lado e eu dou uma respirada, mergulho a cabeça. Muito bem, eu aprendi tudo sobre teoria de natação. Enquanto eu não pulo na água, eu não sei nadar. Somente quando eu estou na água, numa piscina, numa praia, não me interessa aonde, é que eu efetivamente sei nadar. Beleza, pulei na água, sei nadar. Como é que eu vou expandir a minha capacitação? De novo, a pausa é necessária. Ou seja, de alguma maneira, como é que eu vou aprender a fazer algo que é diferente do que eu já sei e que entrega mais? Vou até aumentar aqui para a gente poder ficar com isso mais claro. Eu já nado crawl e agora eu quero nadar peito. Não tem jeito, eu preciso de desafio, porque é o desafio que vai fazer com que eu tenha coragem de sair do nado crawl e comece a querer nadar peito. E beleza, já nado crawl e já nado peito. Como é que eu soube que eu já estou pronto, por exemplo, para competir numa competição? Vou lá no concurso nacional de nado peito sênior. Somente e tão somente quando o outro reconhece isso em mim. Não é o que eu acho que eu estou pronto. Não, eu vou lá porque eu acho que eu estou pronto. Aí eu estou no 2, eu estou na fase do desafio. Somente quando alguém chega e fala, você está pronto, vai lá. É necessário que o outro reconheça. É por isso que a gente diz que o feedback é a principal ferramenta de desenvolvimento gerencial dentro das organizações.
Porque a gente aprende desse jeito. Todo mundo tem uma zona de conforto e nenhum problema em ter essa zona de conforto. A zona de conforto nada mais é do que um domínio completo dos desafios que a gente tem numa determinada função. É aqui que eu mando bem. Aqui eu sei fazer muito bem feito. Tô lá naquele meu momento 1. Se eu não me imponho o desafio, eu não saio do lugar. Eu não consigo pegar novas habilidades e desenvolver. Eu não expando o meu potencial. E eu tenho que fazer isso com muito cuidado para não gerar a zona de pânico. A zona de pânico nada mais é do que aquele famoso passo além das pernas. É quando as pessoas acham que elas já estão prontas e elas falam o famoso deixa com o papai, deixa com a mamãe aqui e aceitam algo que é inexequível, dado o conjunto de tempo ou mesmo o conjunto de habilidades que ela tem, e ela se mete a fazer alguma coisa que ela no fundo não vai entregar. Desafio é uma coisa que gera aprendizagem e também tem a capacidade de gerar inovação. E quando a gente fala de inovação, a gente tem que falar desse risco que o desafio gera. Se a gente se sente seguro num lugar, a gente não está inovando, a gente não está se desafiando, a gente não está aprendendo. Se a gente está querendo aprender, se a gente está querendo inovar, a gente tem que se arriscar. Não tem outro caminho. E aí tem que experimentar, tem que tentar o que não foi tentado, o que nunca ninguém tentou de alguma maneira. E aí não pode ter medo de errar. O problema não é não é o erro em si, mas é o que a gente é capaz de fazer a partir do erro. O erro me serviu como lição? O erro para mim foi uma oportunidade de aprendizagem? Ou o erro é algo que eu fiquei lá me chicoteando de alguma coisa e chorando e completamente frustrado? A aprendizagem é uma coisa que se dá por tentativa e erro. A aprendizagem de adultos é exatamente assim, é o tal do 70, 20, 10. 70% do que eu aprendo a fazer fazendo. 20% eu aprendo através de referências, líderes, mentores, pessoas que eu olho e me inspiro, inclusive como fazer e como não fazer. E 10% tem a ver com isso que a gente está fazendo aqui, com cursos, com estudos que dão a base, que são importantes. Mas se tudo isso que a gente está falando aqui, você não tirar daqui e não colocar em prática, é só mais uma coisa vazia no meio de tantas outras.